Fala galera, estamos aí para mais uma aula da Soler Academy, aonde vamos colocar hoje mais uma aula ao vivo para você e obviamente vai ficar gravado sobre o sistema digestivo e com toda a sua porção digestória, ok? Primeiro passo que é importante colocar aqui é que temos que compreender de uma forma rápida, clínica e bem fluida os tratamentos desse sistema para a gente poder avançar nas nossas práticas clínicas. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Fábio? Se eu não consigo entender basicamente a função clínica, anatômica direta e a relação de cada estrutura do sistema, como eu vou conseguir poder ajudar meu paciente? Pois no raciocínio clínico integrado, o RCI, nós atuamos diretamente na causa do problema, fazendo as correlações dos problemas físicos, sistêmicos e neurosensoriais. O que é muito comum e ver e ter por aí é desequilíbrios físicos. Muitos profissionais atendem problemas físicos e têm grandes resultados. Mas tem alguns pacientes que eles exigem mais tratamentos. Então, olhar os sistemas e olhar as percepções e as somatizações e toda a função involuntária da modulação autonômica pelo sistema nervoso autônomo é onde vai atuar com o sistema neurosensorial. Nenhum sistema e nenhuma esfera é uma melhor que a outra, mas sim o integrar tudo é o que vai fazer grandes diferenças. Então, se você tiver qualquer dúvida, depois eu vou olhar nos comentários e poder realmente acompanhar todas as dúvidas e suprir, sim, para você esse processo, beleza? Então, o primeiro passo aqui, o que eu quero é entender. O sistema digestivo é composto inicialmente pela cavidade oral, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e o peritônio. Então temos órgãos importantes e vamos entender as conexões anatômicas deles e para a gente poder compreender as relações clínicas numa aula rápida e destravando as trilhas de anatomia clínica. Então nós temos as glândulas anexas, que é a oral maior, o fígado e o pâncreas, ok? Então olha só que bacana. A parte digestiva vai ter uma borboletinha dentro do corpinho e é isso que a gente vai desbravar, beleza? Então, o primeiro passo, a região bucal ou cavidade oral, tá? Nós temos alguns limites da cavidade, da sua porção anterolateral, que vai ter o arco do alvéolo dentário, que o alvéolo nada mais é do que o orifício, onde tem a raiz do dente, que vai fazer a fixação de todo o processo, né, odontológico, ok? Temos na sua porção inferior a região chamada de supraioideu e a posterior os istmos da face, que é a região próximo da garganta. Na região da cavidade bucal, no seu limite anterolateral, nós temos as gengivas e os lábios e na cavidade vestibular inferior temos também as conexões dos alvéolos dentários inferiores, ok? Perfeito. Primeiro passo que a gente tem que entender que o nosso processo digestivo e digestório, digestivo é só até a digestão e digestório é quando você entra no processo completo até a excreção do alimento, ou seja, a evacuação, a eliminação do alimento não processado e das toxinas, excesso de células, né, trocas celulares internas que nós temos aí com o organismo, ok? Então, nós temos as gengivas e na região das gengivas, nós temos, nas laterais também, na região sobre a cavidade bucal, nós temos os condutos, chamados de conduto parotídeo. Então, se você olhar a lateral, nas extremidades laterais da boca, você tem o conduto parotídeo, que também é chamado de esfíncter oral, que é onde vai ter principalmente secreção das glândulas que vai proporcionar a saliva, que é onde inicia
o nosso processo de digestão. E depois nós vamos falar das 3 glândulas principais, ok? Então, nos adultos, o processo digestivo começa com a arcada dentária superior, conectada com a maxila e com o palato, mole e duro. E nós temos a arcada dentária inferior, fazendo conexão com a mandíbula, ok? Então, em adultos, temos 32 dentes, cada maxila, no caso, a terminologia antiga da anatomia, colocava como maxila superior e maxila inferior, também é correto, só está desatualizado. Hoje utilizamos maxila, osso maxilar, e mandíbula, ok? Mas então, aqui como está na nossa aula, a cada maxila, no caso a superior e a inferior, tem 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares. Perfeito? Lembrando que os incisivos são os dentes da frente, os caninos são as presas para poder fazer a trituração de proteínas, de carne, enfim. Os pré-molares e os molares têm a finalidade principal de comer fibra, de poder fazer o bocejo lateral. Nós, na evolução espontânea, somos animais herbívoros e carnívoros. Por isso que temos caninos e por isso que temos molares. Se você pegar só por curiosidade um cachorro, um gato, não tem molar, entende? Se você pegar um herbívoro comum, uma vaca, enfim, eles não têm caninos, eles têm só molares. Por isso que é um processo de você poder fazer a mastigação para determinado tipo de alimento que você vai consumir. Então, isso está relacionado à evolução que a gente precisa para desenvolver. E também, os animais que têm molares, você tem o bocejo lateral da mandíbula. E animais que só têm caninos não têm bocejo lateral, só faz o movimento mesmo de abertura e fechamento só para rasgar a proteína. Legal, né? Bom, entendendo isso, temos os palatinos, que é o céu da boca, composto pelo palatino duro e o palato mole, que o palato mole ele faz uma moldagem no processo da deglutição, principalmente na pediatria, ok? Aqui mostrando o palato mole, que tem músculos como o elevador, os tensores, que vai envolver os processos da deglutição. E também nós temos a úvula, que vai fazer a divisão do arco do palato faríngeo, direito e esquerdo, quanto o arco do palato grosso, que está um pouco mais superior. Então, aí que começa o processo da deglutição, ok? Aqui é uma região bem bacana para a gente. Nós temos as glândulas orais maiores, e essas glândulas estão relacionadas com as funções de iniciar diretamente o processo digestório. Ou seja, muitos dos alimentos já são absorvidos e metabolizados na própria língua, na própria cavidade oral. Então, nós temos 3 glândulas, as orais maiores, que a maior é a parotídea, de 25 a 50 gramas, como você está vendo aqui, ó, próximo na região do masseter. Nós temos a glândula submandibular de 7 a 8 gramas. Então, como você está vendo, ela já está sobre a região da mandíbula. E olha como a anatomia é interessante. Pelo nome da glândula, você já sabe a localização óssea. Por isso que a anatomia ela vai sempre crescendo conforme a estrutura da introdução e da osteologia, ok? Que utiliza-se como referência para a evolução de tratamento. E temos também a glândula sublingual, que ela está em 3 gramas, em torno, que sobe logo abaixo da língua, ok? Então, principalmente a parotídea, que é onde você já viu que vai ter a sua carúncula, né, seu esfíncter na região lateral da boca, que vai ter grandes funções para começar a ter a saliva, que já tem os processos ácidos, que faz todo o processo de digestão. Então, já começa ali, tendo a função principal de lubrificar o alimento para você deglutir e alguns tipos de alimentos, de nutrientes, já começa o processo digestivo mesmo e absorção e metabolização na cavidade oral, assim como alguns medicamentos, né? Tem medicamento de ação rápida, só coloca embaixo da língua e ele já faz efeito, ok? Perfeito, então vimos as regiões das glândulas maiores e agora olhamos a faringe, que nós já vimos também na aula passada sobre o sistema respiratório. Então nós temos a faringe, que é considerado que ela é a origem, tem a sua base no crânio,
que vai ter as 3 conexões, a naso ou rinofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, que lembra que vai fazer conexão a laringofaringe, anteriorizando pela laringe, que vai se fundir com a traqueia e seguindo o sistema respiratório. Já aqui, nós vamos seguir a faringe, que vai vir se fundir com o esôfago, e com o esôfago vai dar sequência à conexão da cárdia e com a válvula digestiva e com o estômago, dando sequência no sistema digestório. Então, a faringe, ela tem origem na base do crânio, por isso que em terapia manual a gente olha as movimentações de garganta, porque vai ter grande estabilização do crânio pelo processo de conexão da faringe. E longitudinalmente, dependendo de cada biotipo, mas na média, temos em torno de 14 centímetros, ok? Bom, os músculos construtores da faringe têm a sua porção posterior, ok? E esses músculos construtores, que envolvem a faringe, têm essa função de, no momento de fazer deglutição, se você olhar as fibras musculares do construtor superior, médio e inferior, vai fazer uma contração de uma elevação desse tubo da garganta, que o tubo da faringe superioriza e o alimento deglute e inferioriza. Então vai sentido o tubo digestivo no sentido cranial e o alimento no sentido caudal. Então, no momento da deglutição, os construtores, os músculos superior, médio e inferior, faz a contração, fazendo a elevação desse tubo para ter a facilidade do processo de deglutição. E aqui, mostrando um pouquinho, então, a parede posterior aqui, que vai estar relacionada à coluna vertebral. Beleza. Então, nós temos os músculos elevadores da faringe, que é o estilofaríngeo, e o palatofaríngeo, que também vão facilitar os processos internos agora e mais delicados para você fazer a deglutição, ok? Deixa eu tocar aqui. E o esôfago, Fábio? Então você já entendeu. Nós temos o tubo muscular, a faringe, que ele se funde inferiormente, vai se conectar com o esôfago, que aí você percebe, nessa vista posterior, ó, você está olhando o esôfago, no caso, está olhando como se fosse de costa, nessa imagem. E anteriormente nós temos a traqueia, tá ok? Então o esôfago, ele tem, na média, 25 centímetros a nível longitudinal. Tem a sua extensão de C6 até T1. Então coloquem isso de relevância, que são conexões topográficas importantes, quando a gente está trabalhando com terapias manuais avançadas, né? No caso, como RCI visceral mesmo, ok? Ou conexão visceral com estrutural. Que saber a localização topográfica, no caso de C6 a T1, você vai poder criar instrumentos e alavancas e até mesmo construir técnicas conforme você vai avançando com propriedade, com domínio dos tratamentos, ok? Então nós temos 4 porções que envolvem o esôfago, sendo a primeira a cervical, como você já entendeu, a cervical baixa, onde inicia o processo do esôfago, a C6. Vai ter a segunda porção torácica, que vai de T1 a T11. A terceira porção diafragmática, que vai passar para a região T10. E a região abdominal pela região de T11, ok? Então, o esôfago é dividido em 4 porções, e agora que a gente já vai destravando esse processo. E esse entendimento anatômico clínico. Então, o primeiro passo, olha só, está olhando aqui em vista anterior, a região mediastinal, os espaços pulmonares, né? O diafragma, né? Aqui a aorta abdominal, a veia cava inferior, vai ser bem legal quando a gente fala de sistema circulatório, tá? E aí nós temos quem, ó? O esôfago passando por trás de quem? Da traqueia, ok? E aqui vai ter a bifurcação carina, ó a artéria aorta, ó o arco aórtico, né? Enfim. E aí você vai ter o esôfago com as suas porções. E olha só que interessante, as raízes neurais do nervo vago direito e esquerdo passando pelo esôfago. Beleza? Então a gente vê ó, o esôfago passando posteriormente a traqueia, passando pelo hiato esofágico, que é um orifício que está sobre o músculo diafragma. E aqui você consegue ver a hemicúpula diafragmática esquerda e a hemicúpula diafragmática direita, aonde quando você inspira, ela faz uma inferiorização
E esse processo de inferiorização faz você ter um crescimento longitudinal superior do tórax e um crescimento abdominal no sentido caudal. Então, você tem um alto crescimento, que é muito importante para ter toda a sustentabilidade do corpo. E aí, você passando pelo hiato esofágico, você vai ter a primeira conexão, que é a cárdia, que é uma válvula de forma de anéis, que a gente já vai mostrar, que vai vir se conectar com o estômago, ok? Então, entende que tensões do esôfago faz toda a diferença. E ele tem uma conotação importante com a somatização, literalmente, quando a pessoa falar que parece que está entalado, está angustiado. São contrações da musculatura lisa, do estado de repouso do esôfago, ok? Beleza. Seguimos. Chegamos no estômago. Quando chegamos no estômago, se você olhar a porção estomacal, ela tem algumas porções musculares, que é chamada de túnicas. Então, se você olhar as fibras musculares, elas começam longitudinais, vão ficando diagonais, depois vem ficando transversais, depois faz uma volta sobre a porção da curvatura maior do estômago, ok? Então, nós temos as túnicas, que são as camadas do estômago, que tem a porção da túnica serosa e parietal, ok? Tem a parte muscular com 3 planos de fibras da mucosa, como eu mostrei, e a submucosa, onde vai ter todo o processo de anular a acidez do ácido gástrico, tá ok? Que é mais corrosivo que ácido sulfúrico, mas dentro da mucosa estomacal ele fica nulo, ok? Inativo. Então aqui tem as fibras longitudinais, que passam pela curvatura maior do estômago, e as fibras oblíquas, aonde vem sobre a curvatura menor do estômago, se conectando ao esôfago e à cárdia, ok? Enfim, vamos seguir. Então, o nosso sistema digestório, literalmente, ele trabalha com válvulas. Então, o alimento chega sobre o estômago, você vai ter o esfíncter cárdia e o esfíncter pilórico, que são válvulas que vão fechar para o estômago poder fazer a emulsificação do alimento. O que é isso? É um processo de batedeira. Então, o estômago ele tem a finalidade de fazer contrações rítmicas, chamadas de peristaltismo, e essas contrações peristálticas faz com que você consiga emulsificar o alimento, fazendo com que ele se torne oquimo, como se fosse uma papinha de bebê. Então, a mastigação, a arcada dentária tem a finalidade de tirar o pedaço do alimento, triturar o alimento, para você deglutir e contrações rítmicas do esôfago. O alimento chega até o estômago, faz o fechamento da válvula cárdia, que está na altura de L1, faz o fechamento da válvula piloro e até no máximo 4 horas para fazer o processo digestivo. Então, se o alimento ficar mais que 4 horas, o corpo vai começar a criar mecanismos para tentar se proteger ou tentar eliminar esse alimento, porque já ficou em oxidação constante. Por isso que quando tem má digestão, é porque você tem um processo de lentidão da emulsificação estomacal, que é o peristaltismo para fazer o alimento triturado se tornar e chamar quimo, Q-U-I-M-O, que é a papinha de nenê que vai estar já pronta para o intestino poder fazer as absorções dos nossos nutrientes. Então você vê uma criança, né, começou a alimentação, faz a papinha, faz a trituração, porque você já leva o alimento com mais facilidade, porque o estômago está em desenvolvimento. Então, literalmente, a função do estômago é fazer essa papinha do neném, beleza? Então, nós temos as túnicas, que eu já mencionei, e as fibras musculares também. Anatomia do estômago, anatomia estomacal. Na sua primeira porção é chamada de fundo, na porção interna é chamada de curvatura menor, na porção externa é chamada de curvatura maior, vai ter o centro do órgão chamado de corpo, e depois a porção final, chamada de vestíbulo, e o piloro, que é a outra válvula que eu já mencionei. Então tem a cárdia, o fundo, curvatura menor, curvatura maior, o corpo, o vestíbulo e o vestíbulo também chamado de antro, e o piloro, que vai fazer a transição com a primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno, ok? Então se você fizer com a mão esquerda um símbolo da hang loose aqui, vir com o polegar sobre o processo tifoide, vir com o dedinho, o quinto dedo, logo acima do umbigo, você vai estar nas proximidades, conectando com o estômago.
Então, o polegar é chamado de cárdia, a parte de fora da mão é chamada de curvatura maior, a parte de dentro da mão, curvatura menor, o dorso da mão é chamado de corpo, e aí de vestíbulo, no caso o antro, e o piloro, que seria a falange distal da quinta falange, né? Então, dessa forma é importante, porque a gente avalia a movimentação pela curvatura maior, para menor, pelo fundo, a própria cárdia, a conexão do estômago com o duodeno, enfim, são várias porções que a gente utiliza as conexões. E lembrando que o estômago ele se conecta diretamente com quem? Com o diafragma. E o diafragma que faz a divisão entre o coração e o estômago. Beleza? Ótimo. Então, seguimos agora a primeira porção, né, as porções do intestino delgado. A primeira porção também chamada de intestino fino. E o intestino fino delgado, ele vai ter 4 porções, também chamados de D1, D2, D3 e D4, ok? Então, nós temos a primeira porção chamada de oblíquo, a segunda porção chamada de descendente, a terceira porção chamada de horizontal, a quarta porção chamada de ascendente, e depois vai ter um cotovelo aqui, que é chamado de flexura duodeno jejunal, que vai vir se conectando com a segunda porção do intestino delgado, que é o jejuno, flexura duodeno jejunal, que também não é uma válvula, mas ela tem conexões importantes de estruturas, sai a raiz do mesentério, o músculo tríads, que vai fazer a sustentação para você ter uma boa digestão. O que é importante entender? Que o estômago, ele emulsifica o alimento, ele faz a batedeira, virando alimento triturado, se tornar o quimo, virar a papinha de nenê para o intestino delgado, que está dando a volta sobre o seu umbigo, e internamente ele vai ter o pâncreas com a cabeça, o corpo e a cauda em diagonal, que tem a finalidade de fazer grande absorção para construir e iniciar em alta performance, em alto, grande porte, o processo digestivo. Então, pacientes que falam, acabei de me alimentar, minha barriga incha, depois de umas 3, 4 horas que eu me alimentei, e minha barriga está inchando no final de tarde, meu umbigo meio que aperta aqui no local do cinto, pode correr e avaliar as questões duodenais, que vai ter grande relevância às clínicas, tá? Então, avaliar também as tensões e as movimentações de cada porção do duodeno e fazer as conexões duodeno, órgão, estômago, enfim, intestino, fígado, é muito importante para a gente. Depois nós temos a segunda porção do intestino delgado, que é o jejuno, o intestino fino, e depois tem uma terceira porção, que é o ilho. Então, eu faço jejum, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que você parou de colocar alimentos dentro do sistema digestório e o corpo começa a metabolizar e processar muito alimentos que está só com jejum, porque não tem alimentos passando pelo estômago, não tem alimentos passando pelo duodeno, então você vai metabolizar os alimentos que estão sobre os bolos, né, alimentares inferiores, ok? Então nós temos o jejuno e logo abaixo nós temos o ilho, que o ilho ele já vai inferiorizando, você vai vendo que vai ter nas alças intestinais, que tem as alças horizontais, alças verticais, que tudo isso vai fazer conexão para você poder também trabalhar e fazer as inibições dos pontos gatilhos dessa porção do intestino delgado, que é muito comum também ter espasticidade, gerando viscerótomo, gerando as disfunções somáticas referidas, causando dores no próprio órgão e principalmente na coluna. Ou tensões à distância, como dores de cabeça, dores de cervical e ombro, ok? Enfim, avaliamos o jejuno, avaliamos o ilho, onde popularmente é chamado de tripa, né? E aí vai ter suas válvulas, sua musculatura lisa, e o ilho vai vir se conectar com a primeira porção do intestino grosso, que é a válvula chamada ilho cecal, que é esse gordinho aqui do intestino grosso, chamado da primeira porção do grosso de ceco, com C-E-C-O, ok? Então vamos ver aqui o slide, olha lá. Então nós temos aqui o ilho, fazendo a conexão com uma válvula ilho cecal, e diferente das outras válvulas, essa não é de forma de anel, e sim é de forma como se fosse uma vagina, que ela pode acabar tendo uma disfunção de um invaginamento entre o ilho com o ceco, e isso proporcionar desequilíbrios do quadril, desequilíbrios sacrais, desequilíbrio de digestão, dores pélvicas, ok? E aí a gente, obviamente, tem terapêutica e testes para poder também normalizar isso na RCI visceral.
Então, nós temos o ilho, a conexão com o seco, a válvula iliocecal, e o seco tem em torno de 6 centímetros, e o apêndice vermiforme até 9 centímetros. Então, o apêndice é um subproduto do intestino, uma conexão aí que tem grandes influências, de grande toxicidade da porção intestinal. Tanto é que tem pessoas que têm aí necrose, rotura do apêndice, e pode criar diretamente um processo infeccioso que é muito severo, ok? Então, entendemos aqui que tem o ilho, a primeira porção do intestino grosso, que está sobre a fossa ilíaca direita, que é o seco, que tem grandes relevâncias clínicas para a gente do RCI. Passando o próximo slide, temos o intestino grosso, que ele é em torno de 1,5 metro, que ele é dividido por algumas porções, que é chamado, olha lá, a válvula iliocecal. Temos aqui o seco, o apêndice, depois 10 centímetros superiores, que é chamado de colo ascendente. Depois vamos ter o ângulo hepático ou curvatura maior. Depois vamos ter o ângulo transverso, o colo transverso. E depois o ângulo esplênico ou curvatura menor. E um colo de um ângulo para o outro é em torno de 50 centímetros, dependendo da cavidade abdominal de cada paciente. E depois da curvatura menor, ou do ângulo esplênico, temos 12 centímetros, uma região mais posterior abdominal, sobre o colo descendente, em torno de 12 centímetros, para depois ter o sigmoide, e aí depois tem o reto e o ânus, ok? Então aqui nós temos algumas estruturas externas, que são as tendas, os áustros cólicos, os sulcos transversais, os apêndices aumentados. E nas estruturas internas, tem válvulas cólicas, pregas semicirculares e celtas cólicas. O que quer dizer o quê? São esses gominhos, aonde o intestino, com o seu colo ascendente, transverso e descendente, faz movimento de rotação interna e externa para o alimento poder sair da fossa ilíaca direita, passar pelo processo transverso e fazer a porção descendente. Lembrando, e colocando aqui de muita importância, que o colo ascendente é onde faz grande hidratação do corpo. Então, a gente já testa a movimentação, as fáscias estão conectadas, o peritônio, a fáscia de Told, enfim, estruturas importantes, serosas, que podem sim ter um desequilíbrio sobre as estruturas do intestino grosso. Então, avaliar esses segmentos todos, avaliar a movimentação de rotação interna e externa, porque se o colo entra em rotação interna, fecha a curvatura maior e pode dar processo de constipação e assim vai. Então, avaliar a função e a movimentação do intestino é vital para os tratamentos da RCI, ok? Sigmoide, né? Está na altura de C3. E o reto, que tem o diafragma pélvico, né? Que é os músculos do períneo, enfim, os músculos do assoalho pélvico. E o reto tem a finalidade, chamada da primeira porção de ampola, de 12 centímetros, e o canal anal em torno de 3 centímetros, que é o esfíncter anal, na sua segunda porção, que tem a finalidade, com as suas ampolas, com as suas divisões, de fazer a higienização do esfíncter. Ou seja, você evacuou, o reto tem a tendência de ficar mais limpo, para você não ficar perdendo fezes de forma aleatória, ok? Então é dessa forma que você está entendendo todo o processo digestivo de uma forma rápida, simples e clínica, ok? E o peritônio, Fábio? Nós temos o peritônio, que é o famoso, popularmente falando, o véu da barriga. Temos o peritônio, que são membranas serosas, de fáscia, de aponeurose, importante para proteger os órgãos, que vai ter o peritônio parietal e o visceral. O parietal é aderido sobre a parede do tórax, então vai ter o peritônio parietal anterior, o peritônio parietal posterior, a gente detalha muito isso no RCI visceral, e vai ter o peritônio visceral, tanto é que temos órgãos intraperitonianos e órgãos extraperitonianos, órgãos retroperitonianos, ou seja, tem órgãos dentro do peritônio, fora do peritônio, inferior ao peritônio e posterior ao peritônio, e órgãos dentro do peritônio. Então, o peritônio parietal é uma camada que está sobre a cavidade abdominal e o visceral como se fosse uma proteção do próprio órgão, ok? Então, um peritônio mais famoso aqui para falar sobre a conexão entre a parte digestória
é o aumento maior, que ele nasce desde a curvatura maior do estômago e vai até o mesocolo transverso. Então você vê que um aumento maior, principalmente é o local que é considerado também como um órgão, que é onde tem a função de proteger os órgãos abdominais, de ter os sensores de tensões. E o que é mais interessante é que as vísceras pélvicas não têm sensores de dor. Mas se você estirar elas, elas causam a dor de cólica. Então as cólicas abdominais, menstruais, enfim, elas têm a finalidade, elas são nada mais do que uma tensão, um estiramento do peritônio, e a sensibilização do estiramento é o que faz as mulheres fazer uma pressão abdominal com o travesseiro, fazer o movimento de flexão para poder se proteger e não ficar sentindo a cólica e ter esse conforto. Então você entende, se os órgãos têm uma boa mobilidade, a gente vai falar muito isso sobre o sistema reprodutor, principalmente feminino, que quando o útero precisa fazer a antirretroversão para liberar o óvulo não fecundado, para liberar a camada interna do próprio útero, que é o endométrio, é onde começa a TPM, alterações hormonais, e se esses órgãos e o peritônio não tiver flexibilidade, cólica menstrual. Então aí você vai entendendo onde a gente pode tratar a causa das cólicas menstruais com RCI visceral, com conexão com o crânio e conexões com estrutura, mas aí no caso a visão primária é o visceral. Então quando você tem flexibilidade dos aumentos, você tem essa proteção dos órgãos e por curiosidade, quando você tem uma rotura do aumento, no caso maior, e das faces abdominais, é onde você tem a hérnia, que o intestino geralmente fino, delgado, passa na parte anterior e faz a hérnia inguinal, hérnia umbilical, enfim, ok? Só para vocês entenderem. E outra função também do aumento é de armazenador de gordura, porque instintivamente a gordura é uma proteção do corpo e é uma segurança para você poder evoluir e ter uma boa discernimento a nível instintivo de sobrevivência que nós levamos dos ancestrais, da evolução espontânea. Então, quando você vai emagrecer, o último local, a última reserva instintiva do corpo poder usar é a barriga. Por isso que é a mais difícil. A pessoa seca demais e a barriguinha está lá. E ela tem que ser insistente para poder secar a barriga. Porque é a última memória que o seu corpo tem de memória instintiva de sobrevivência. E depois que você seca a barriga, e estudos mostram hoje, na atualidade, que o seu corpo vê que você não adoeceu com isso, ele libera essa memória, libera essa proteção, e aí você perde gordura abdominal, visceral, enfim, mais fácil. Olha só que interessante o jeito que é a evolução espontânea do nosso organismo. Então, dessa forma, você está vendo agora o aumento menor, que está sobre a curvatura menor sobre do estômago, né? Que vai até a região do ilho hepático, na região da base do fígado, ok? Então também é chamado, a nível europeu, de epiplon menor, e o aumento maior também pode ser chamado de epiplon maior. Então são conexões aonde vai estimular e fazer uma boa fixação sobre a região, estabilizando o fígado com o estômago e o estômago com o intestino, ok? E aí se você olhar, olha aqui a vesícula biliar, aonde é produzido bílis, que o bílis é produzido pelo estômago e a vesícula armazena para fazer a liberação das carúnculas da segunda porção do duodeno para você poder ter a digestão, porque o bílis é como se fosse um detergente, ele degrada, ele derrete gordura para você poder ter a melhor digestão do corpo. Então, vamos ver sobre isso. Então, aqui mostrando o mesocólon transverso, que é a região posterior aqui de faces de tecidos, de estruturas, que faz a sustentabilidade e a proteção do intestino na sua parede posterior da cavidade abdominal, ok? O pâncreas, eu já falei, ele tem em torno de 70 a 80 centímetros, tem a sua cabeça, seu corpo e sua cauda, em diagonal, que está sobre as porções internas do duodeno, ok? E o pâncreas tem a finalidade básica de fazer as liberações do suco pancreático, onde também vai participar do processo digestivo, tá ok? Com os condutos pancreáticos acessórios, como você está vendo aqui, o conduto pancreático principal, tá ok? Junto com as porções dos condutos da vesícula biliar, esse verdinho que você está vendo, que vai facilitar o processo da digestão.
além do pâncreas, também fazer um órgão muito importante para fazer liberação de insulina e glucagon. Então, na trilha de endócrino, a gente vai falar muito sobre isso. Que a insulina, ela permeabiliza a célula para você absorver glicose, glicogênio, né? A glicose com oxigênio metabolizado. E o glucagon, ele impermeabiliza a célula, a membrana celular, que não deixa você absorver a glicose. Então, o pâncreas, ele tem esse equilíbrio autonômico de liberações da insulina e glucagon, que são antagônicos, para você poder ter um bom processo de digestão. O que acontece muito hoje, você comer muito doce, é que você vai ficando resistente à insulina, só para dar um adentro aqui. E aí o que acontece? Você está resistente à insulina, o corpo acaba tendo que ter uma carga muito de açúcar para o pâncreas trabalhar, porque ele está cansado, fadigado. Por isso que a gente fala, você está pré-diabético, está ficando resistente à insulina. Precisa de muito açúcar para o corpo liberar a insulina. Então, você está resistente à liberação de insulina. Então, por isso que é importante a gente tentar controlar esse processo do açúcar, né? Beleza. Então, aqui são a segunda mucosa do intestino, o D2, que a gente já viu, que é a porção descendente, e tem a carúncula menor e maior, aonde vai ter conexões das transições da bilis e a transição do pâncreas, para fazer a digestão, ok? O baço também é um órgão circulatório e também digestório, aproximadamente a 180 a 200 gramas. Ele vai ter sua porção gástrica, face gástrica, renal e cólica, que são os órgãos que eles se conectam. Ele é um órgão bem posterior à região da cavidade abdominal esquerda e é um órgão sólido. E a sua função principal é armazenar líquido linfático, principalmente líquido sanguíneo, sangue. Então o baço ele tem a finalidade, um processo digestivo, você armazenar um pouco de sangue ao baço para o corpo poder fazer o processo da digestão necessária. E se precisar de sangue extra, o baço já manda um aporte fácil. Tanto é que é um órgão sólido e em questões de acidente pode acontecer de você ter uma fratura de baço, entendeu? Que dá uma hemorragia severa, então aí faz a remoção do baço. Aí você fala, Fábio, mas e essa questão aí que você está me falando, que o baço ele é um órgão de fazer essa função de armazenamento, entre outras questões, mas estou falando na principal, armazenamento de sangue. Se removeu ele, quem faz? O fígado substitui a função do baço, tá ok? A função esplênica. Beleza, e olha só como ele fica logo posteriormente, superior sobre a região da cavidade abdominal, ó, o estômago seccionado, ó, e olha aqui a cauda da porção do pâncreas, olha aqui o ligamento espleno-cólico, cólico-esplênico, né? Conexões aqui ó, do ângulo menor, né? Ou ângulo esplênico do intestino se conectando com o baço, beleza? Que é muito importante a movimentação do baço com o estômago, o baço com o intestino, porque isso dá grandes relevâncias ao diafragma, região tórico-lombar e dores, ok? Bom, entendendo isso, passando aqui para o próximo, temos o fígado. O maior órgão glandular do corpo, porque o fígado é uma glândula. E o nosso maior órgão do corpo é a pele, ok? Então isso a gente vai falar também no decorrer do sistema tegumentar da anatomia clínica, em outra trilha. Então nós temos o fígado dividido por lobo direito, lobo esquerdo, em cadáver em torno de 1,5 kg, em vivo 2 kg, né? Longitudinalmente tem 28 centímetros, um órgão grande, cavidade abdominal. Na sua porção antero-posterior tem 16 centímetros e vai ter cápsulas de Gleason e o peritônio são os ligamentos que estão conectados, fazendo a proteção desse órgão básico, que tem a finalidade de fazer a metabolização da glicose e do oxigênio, fazendo a energização do corpo, ok? Passando aqui. Então nós temos o fígado com a sua face superior, a sua face inferior, e aí vai ter ligamento, tanto o lobo direito, o lobo esquerdo. O lobo direito ele tem maior função metabólica, o lobo esquerdo ele trabalha mais com sangue venoso, o direito mais arterial, e vai ter ligamentos, que é chamado de ligamento falciforme, ligamento redondo, aonde vai ter as divisões dos lóbulos que nós temos, direito e esquerdo, órgão responsável pela metabolização do corpo. Na sua base, a gente tem a porção da vesícula biliar, que você já entendeu que a vesícula nada mais é do que uma bolsa que vai armazenar o bílis que é produzido no fígado. Muito bom. E aí nós temos, pensando nas vias biliares, extras hepáticas, né, fora do fígado,
o que nós temos? Os condutos biliares, o conduto hepático, a vesícula biliar, o conduto cístico e o conduto calatódromo. O que vai fazer? Esses condutos vai levar o tanto bilis produzido no fígado diretamente ao processo digestivo, mas tem pessoas que têm lentidão no processo digestivo do fígado, de produção de bilis, então utiliza muito a vesícula biliar, que pode ter cálculos, né, pedras na vesícula, e aí você faz a remoção, porque se tiver uma rotura sobre a vesícula biliar, sobre a cavidade abdominal, dá uma infecção severa na cavidade abdominal. Então, tendo cálculos, o cirurgião já vem e faz essa remoção. Então, nós temos a vesícula biliar, que a vesícula biliar vai armazenar bilis, e por isso que tem pessoas que removem a bilis e tem muita dificuldade digestiva, porque o fígado produz lentidão da bilis. E tem gente que remove a vesícula biliar nem sem diferença, porque você tem grandes facilidades de produção de bilis. Isso é da individualidade de cada um, ok? E aí eles vão vir com seus condutos, conectando com a segunda porção do duodeno, que nós já vimos aí as carúnculas, né, que vai fazer o processo digestivo. Então, mais uma vez, a carúncula menor e maior, ok? E chegamos no final. Então, o que é importante ter uma visão clássica sobre o nosso processo digestivo, ok? A primeira porção clássica é importante demais você ter, como nós temos aqui, a cavidade abdominal, e aqui nós temos a caixa torácica, só para ficar claro, tá? Então, a movimentação que você vai ter sobre a caixa torácica influencia e dá manutenção na cavidade abdominal. Não só por mecânica, por todas as funções proprioceptivas. Então, se você não tiver uma boa movimentação do colo ascendente, do colo descendente, do colo transverso, do diafragma, isso vai influenciar forças diretamente sobre a cavidade torácica. E o tórax vai alterar tensões sobre a cervical, sobre os membros, sobre a região funcional, sobre a questão vascular. Então, a gente precisa tanto ter movimentações do tórax sobre a cavidade abdominal e sobre a cavidade abdominal relacionada ao tórax para você ter toda a sustentabilidade do corpo. Então, pensa comigo. Se eu vou fazer um movimento de flexão, o que eu preciso? Que essas vísceras abdominais tenham uma moldagem e aproximação. Se eu vou fazer um movimento de extensão constante, eu preciso que essas vísceras abdominais tenham também uma flexibilidade em afastamento. E se esses tecidos, tanto com as suas tensões inerentes, quanto com as tensões de mobilidade, se isso fica ativo, vai dar uma alteração de sensibilização, que nós chamamos de DSR. Pode proporcionar, literalmente, um estímulo local de dor, porque vai alterar o principal ativo do nosso corpo, a circulação vascular, e também vai poder sensibilizar o metâmero da coluna vertebral. Então, avaliar o metâmero da coluna vertebral pode estar alterando o sistema de relaxamento dos músculos lisos da porção intestinal, da porção torácica, e isso criar um mecanismo crônico que vai proporcionando dores. Por isso, quando a gente atua com RCI, a gente orienta para os nossos mentorados, para os nossos alunos, venha tratar o corpo como um todo. Mas muitas vezes a pessoa só quer olhar a porção estrutural, que é mais simples, mas aí não consegue avançar e ter velocidade no tratamento. Porque as vísceras, ela se torna um obstáculo importante sobre o sistema estrutural. Então, se você não dar normalidade no sistema de vísceras e de movimentação, e tudo que eu estou mencionando, principalmente a parte digestória, você vai ter alteração e autonomia do tórax. Se o tórax não trabalha bem, não altera as vísceras. E se o tórax trabalha bem, não mexe bem o crânio, todo o sistema neurosensorial. Então, se torna algo sistêmico que vale a pena olhar todo o tratamento para ter melhores resultados. Então, é isso. A ideia aqui é fazer uma aula rápida, precisa, sobre o sistema digestório, com as principais conexões. E para você, está começando agora com anatomia, já vai ter uma familiaridade melhor. E para você
que está já atuando constantemente, vai fazer uma excepcional revisão e acender as conexões da performance. É isso. Atuar com as 3 esferas, física, sistêmica e neurosensorial, vai te levar para outro nível. Beleza? Valeu e bons estudos.